Olá, uma ótima noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Começa agora o Terra Viva DBO na TV, o programa que traz os principais destaques sobre a pecuária de corte e de leite. E a gente começa o nosso programa com o quadro semanal sobre pastagens, com o colunista convidado do Terra Viva DBO na TV e engenheiro agrônomo Felipe Moura. E no episódio de hoje, nosso amigo pecuarista vai conferir uma das técnicas de transferência de forragem para a época da seca. Confira. As plantas forrageiras não produzem igual ao longo do ano inteiro. As variações climáticas determinam um padrão inconstante das taxas de acúmulo. Porém, a demanda exercida pelos animais deve ser atendida. Uma das técnicas de transferência de forragem para épocas mais escassas é o diferimento. Essa massa de forragem a ser transferida para as outras épocas, ela nada mais é do que a resultante de um bom manejo durante as épocas de crescimento maior do pasto. Ajuste de carga, por exemplo, de uma concentração maior de animais numa área menor, aliviam outros pastos, que começam a ter uma taxa de acúmulo maior até do que a demanda exercida pelos animais. O diferimento, inclusive, leva a uma vedação completa de piquetes ou invernadas da fazenda, fazendo com que nesse terço final da estação de crescimento eu tenha um acúmulo de forragem bem interessante. Porém, algumas plantas forrageiras elas são mais ou menos adaptadas a essa técnica. É muito importante que se observe ao longo dos anos o número de perfilhos por metro quadrado. Plantas muito eretas tendem a ter uma diminuição do estande ao longo do tempo. Essas plantas acumuladas, em contrapartida, elas vão ter uma oferta, mas a qualidade é muito baixa, o que leva à necessidade de se usar suplementos, especialmente proteicos, para melhor digestibilidade desse material. Usarmos categorias de menor exigência vai fazer com que essa forragem seja potencializada e ela entre dentro da estratégia de uso do planejamento forrageiro. Veja então que o uso de adubação ela tem vários sentidos, seja para potencializar o crescimento mesmo nas épocas de maior taxa de acúmulo, seja para o auxílio de transferência de forragem para uma época de escassez. O importante é que as categorias alocadas a esses ambientes tenham o máximo de resposta e de desempenho. Obrigada, Felipe, pelas informações. E vamos então agora direto para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, falar com ele, com o Sidney Maschio, que está acompanhando o encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria. Boa noite, Sidney. Quais são os destaques do evento de hoje? Boa noite, Flavinha. Boa noite para todo mundo. Pois é, mais uma vez a comitiva viajadeira estradeira do Terra Viva DBO na TV está arranchada e instalada na parte do terreiro que a nós foi destinada aqui no centro de eventos do Ribeirão Shopping, na grande cidade de Ribeirão Preto, onde a gente veio então para ver e para contar para todos os companheiros e companheiras boiadeiras do Brasil inteiro tudo o que está acontecendo no encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria. E dando seguimento então na função, tendo a incumbência de dar sabedência para todo mundo dos casos que estão sendo passados aqui no encontro, e a gente chamou então para ajudar e ser parceiro nesse serviço noticiarista e novidadeiro, o médico veterinário Hugo Savioli, que é diretor da agropecuária Nelore Paraná, de Iaciara, lá no Goiás. O Hugo fez uma palestra muito interessante aqui no encontro da Scott Consultoria a respeito do trabalho de recria confinada que está sendo feito lá no Goiás. E a gente então vai esticar uma prosa aqui no Terra Viva DBO na TV para saber como é que isso está sendo feito, né? Hugo, muito boa noite, obrigado por você participar do programa aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Como é que é esse negócio de recria confinada, Hugo? Como é que é essa ideia? Boa noite, obrigado aí pelo convite. A recria confinada lá no projeto da Nelore Paraná, ela teve o principal intuito da gente pegar um momento onde o bezerro ele tem uma maior oportunidade de ganho
e a gente tem uma maior dificuldade de suplementação e auxílio na questão nutricional desse bezerro. Então, qual que foi a tomada de decisão? A gente aumentar a taxa de lotação da fazenda através da gente, no período onde a gente tem a menor oferta de forragem, a menor qualidade de forragem, a gente pegar esses animais e levar para um local confinado e fornecer a nutrição que esse animal necessita. E é onde a gente consegue ter uma otimização de espaço, pensando numa verticalização e, querendo ou não, uma sustentabilidade. Então, no período onde a pastagem é mais crítica, onde o ganho de peso também é mais crítico, a gente pega e leva esses animais para um ambiente onde a gente consegue fornecer tudo que ele precisa. Isso leva a gente a fazer uma recria mais eficiente quanto ao ganho de peso e a gente consegue colocar mais animais por área. Com que idade que o bezerro entra nesse sistema? Dentro do projeto da Paraná, como é que funciona essa recria confinada? A gente tem 2 fazendas de cria, no qual a gente tem as vacas de cria. No momento da desmama desses bezerros, né, da unidade de cria, esses animais já são desmamados e já vão direto para o confinamento, onde a gente faz a recria confinada. Eles vão ficar aí nessa recria confinada um período de até a gente conseguir ter pastagem de qualidade. O que vai determinar se ele vai ficar 120 dias, 150 ou 190 é a questão da chuva. A hora que a gente conseguir ter pastagem suficiente e de qualidade para esses animais saírem do confinamento e voltarem para o pasto, a gente vai fazendo a saída desses animais do confinamento. Então, é um período onde a gente usa o termo sequestro, porque a gente sequestra esses animais no período do pasto, no período onde eles vão ter menor oferta de forragem e consegue colocar eles com fornecimento de dieta. Voltou a ter condição de pastagem, voltou a gente ter condição de conduzir essa recria a pasto, a gente volta com esses animais e segue com ele a pasto. Tá certo. Bom, eu vou pedir a sua licença para a gente fazer um intervalo bem ligeiro, né? Para que o pessoal aí da televisão possa mostrar os comerciais que sustentam a nossa apresentação. E a gente já volta, aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E olha só, durante esta semana estamos mostrando tudo o que está acontecendo lá na Tecnoshow Comigo. A feira que acontece em Rio Verde, em Goiás, traz uma diversa vitrine tecnológica e inovações para o produtor rural. Quem traz as informações é a nossa repórter Renata Afonso. Quais são os pontos cruciais no manejo alimentar para vacas leiteiras? Quem tem essa resposta é o Gustavo Salvati, ele é zootecnista com doutorado em nutrição de gado de leite. Gustavo, obrigada pela participação. É o tema da sua palestra aqui na Tecnoshow, né? Quais são os principais pontos cruciais? Então, Renato, o principal aspecto que a gente sempre comenta é que existem 4 dietas na fazenda. Aquela que o nutricionista formula, a que o tratador testa no vagão e ele pode errar em ingrediente. Tem a que o vagão mistura em frente da vaca e a que a vaca realmente come. Então a gente tem vários pontos aí que tem que ser olhado. Primeiro, averiguar sempre se o tratador está conseguindo colocar a quantidade que você prescreveu. Então hoje a gente tem sistemas e tecnologia que permite avaliar a assertividade do tratador. Segundo, a gente tem ordem de carregamento, que é importante, quais os ingredientes que tem que entrar primeiro, dependendo se o vagão é vertical ou horizontal, tempo de mistura, se existe a necessidade ou não de adicionar água, porque a gente precisa de um teor de matéria seca na dieta final para a vaca não selecionar essa dieta. Então são alguns pontos que a gente avalia, principalmente quando vai na fazenda, para garantir que a vaca, e essa é a ideia do manejo alimentar, em qualquer local que ela vá comer na pista de trato, que ela consuma a mesma dieta que o nutricionista prescreveu. Então a gente tem que fazer uma avaliação quando a gente vai na fazenda, que a gente pega vários pontos da dieta e faz uma avaliação com um jogo de peneiras para ver o quanto que está seguindo a recomendação que a gente prescreveu. Com esse manejo alimentar correto, a vaca produz muito mais?
Com certeza, e de maneira mais constante. O grande problema é você ter flutuação na produção. E às vezes essa flutuação se deve ao manejo. Nós costumamos dizer que 80% do resultado da nutrição vem desse manejo alimentar. O quão bem é preparada essa dieta. Só 20% é o que o nutricionista fez no computador. Os outros 80% é como você forneceu isso para a vaca, para ela ter o máximo desempenho. O que você vê no dia a dia, o produtor erra nesse ponto? Erra, tem muitos erros porque a gente precisa capacitar a nossa equipe técnica. E normalmente falta capacitação, a gente tem um turnover, uma mudança de funcionário dentro das fazendas, e isso tudo complica, né? A gente tem um folguista, então a gente sempre tem que estar capacitando e treinando os funcionários da fazenda, primeiro avaliar e quando tiver aquela anomalia, tentar averiguar em qual passo que está errando. Então a gente tem que deixar esses protocolos de como preparar a dieta bem definido, ter um playbook na fazenda de como seguir esse passo a passo para minimizar esses erros. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Tecnoshow Comigo 2025. Obrigada, Renata, pelas informações, e a gente segue acompanhando todas as novidades da Tecnoshow Comigo. E nós voltamos agora para o interior de São Paulo, lá em Ribeirão Preto, onde acontece o encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria. E é ele que traz as informações, Sidney Masquel. É com você novamente, Sidney. Obrigado, Flavinha. Pois é, estamos de volta aqui para o Centro de Convenções e Eventos do Ribeirão Shopping, né? Falando ao vivo do evento da Scott Consultoria, para dar continuação na nossa prosa com o médico veterinário Hugo Savioli, diretor da Agropecuária Nelore Paraná, de Iaciara, no Goiás. A gente está falando sobre confinamento, recria de animais confinados. Olha que coisa interessante. Hugo, dentro desse sistema, desse projeto que vocês têm lá, né, na Paraná, qual é o manejo das fêmeas? Pensando no projeto da Paraná como fêmea, a Paraná é composta de 3 fazendas. Dessas 3 fazendas, 2 principais fazendas são destinadas à cria. São um total aí de 23.800 hectares. E a gente trabalha aí com um volume em torno de 25 mil, 26 mil animais em estação de monta. Como é que funciona o manejo? Devido ao nosso processo de recria confinada, existe uma necessidade por uma questão de custo e uma necessidade até por crescimento de rebanho, a gente expõe essas fêmeas que foi recriada confinada na estação de monta. Hoje a gente está expondo aí em torno de 85%, 88% das fêmeas desmamadas com aproximadamente aí 12, 14 ou até 16 meses em estação de monta. Isso torna o projeto da Paraná um pouco mais intensivo devido ao volume de novilhas precoces que a gente expõe na estação de monta. Dentro do programa da cria da Nelore Paraná, a gente tem um plano de evolução genética que a gente faz um mapeamento do crescimento dos índices genéticos que a gente utiliza nos touros desde do ano de 2019. E a gente vai, através desse plano, a gente começa a ver o que a gente está fazendo de melhoramento genético dentro desse pacote entre a matriz originada lá no projeto em 2018 até os dias de hoje. Então a gente acaba fazendo um acasalamento dirigido, mas sem perder o foco no gado comercial. No projeto da Nelore Paraná, com a intensificação da recria confinada, expondo mais animais jovens na estação de monta, a gente migrou e a gente deixou de utilizar touro na estação de monta. Então, hoje lá é um projeto que a gente utiliza 100% de ATF. O touro, dentro desse processo, ele entra somente nas fêmeas gestantes. Causa, às vezes, alguma perde a gestação ali, está em contato com o touro e acaba emprenhando depois. A gente tem uma estação de monta aí, a gente fala que é uma estação de monta média, ela gira em torno aí de 150 até 170 dias, e no qual a gente consegue pegar todas essas fêmeas e está fazendo pelo menos 3 IATF em cada. Vai emprenhando, algumas tomam 2, outras tomam só 1, e aí a hora que termina o terceiro serviço, aquela fêmea terminou o papel dela no período da estação de monta.
Quantas chances a fêmea tem para emprenhar dentro dessa proposta de trabalho? 3 chances, que é a PHTF1, 2 ou 3, entendeu? Ela não pegou a prenhez nessas 3 chances, aí ela é descartada. Aí ela entra com um descarte voluntário. Aí isso é um avanço e, querendo ou não descartar fêmeas que não emprenham na estação de monta, começa a elevar a fertilidade média do rebanho. Quantos animais é a proposta de terminar por ano, Hugo? A gente tem uma proposta, que a gente costuma falar lá, a gente tem um conceito de entregar aí para o ano de 2025 41 mil animais abatidos. No caso, esses 41 mil animais abatidos, a gente é autossuficiente aí em torno de 8 mil, 9 mil bezerros e o restante a gente vai no mercado fazer a compra do boi magro. Agora, qual é o tempo de duração do seu ciclo de confinamento? Lá vocês não têm primeira rodada, segunda rodada, é o tempo todo. Isso. Desde o ano de 2023, a gente está vindo com um conceito da gente ter o confinamento operando o ano todo, visto que é um investimento que já foi feito e a gente ficar com ele parado em determinado momento, a gente está deixando de ter o retorno sobre o investimento. Então, qual que é o conceito? A gente conseguir ter um fluxo de abate contínuo ao longo dos 12 meses. Então, a gente opera com confinamento cheio no período tanto das águas quanto no período da seca. A gente tem uma tendência de intensificar todo o processo, então, né, Hugo? Agora, não chega um momento que você concorre com o boi de capim? Compensa encarar essa briga, digamos, com o boi de pasto? Comparar um boi engordado a pasto com um boi confinado, eu acho que a gente começa a entrar em conceitos diferentes. Por que eu falo conceitos diferentes? Quando a gente pensa no conceito confinamento, o giro é mais rápido. Quando a gente entra num conceito de engordar o gado a pasto, a gente entra num giro mais lento. Eu acho que isso vai de projeto para projeto. Dentro do nosso projeto, a gente ter a recria confinada e depois levar esses animais que estavam confinados para um pastejo, uma recria a pasto, tem 2 embasamentos principais. O que é os 2 principais embasamentos? Quando a gente está com um animal confinado, a gente tem uma produção de arroba mais cara. Então, a gente utiliza essa recria a pasto para dar uma diluída no custo. Então, a gente produz, vamos dividir a recria em 2 etapas. A primeira etapa, que é a confinada, onde a gente produz uma arroba mais cara. E uma segunda etapa da recria é a recria a pasto, onde a gente produz uma arroba mais barata. Pensando no conceito de recria como um todo, a gente utiliza a recria a pasto para estar diluindo o custo da recria confinada. Quer dizer, quando chega a hora de fazer a conta lá no fim, você vai ter um custo bastante razoável e uma chance de pegar um preço bom no mercado por essa arroba. Exato. Quando a gente pensa numa recria, onde a gente passou por essas 2 etapas, eu começo a levar o meu custo de recria competitivo com o mercado. Então, mesmo fazendo uma recria confinada e depois uma recria a pasto, eu ainda consigo chegar com esse animal na entrada do confinamento competitivo com o mercado. Muito bom. Bom, eu vou pedir de novo licença para você para a gente fazer mais um intervalinho ligeiro, coisa rápida, e a gente volta aqui para falar agora do que aconteceu hoje no mercado do boi gordo. Tem novidade importante, tem bastante movimento no mercado e também para dar finalmente aí na nossa prosa com o Hugo sobre recria confinada. Um minutinho só, aguarde. Como anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário.
Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. Estamos de volta e para dizer o seguinte, olha, na invernada a boiada já está precisada de apartação para separar o gado mais chegado que já poderá ser apresentado ao mercado. Mas antes de cumprir essa função, carece de campear na freguesia informação e entendimento a respeito do andamento da negociação do boi gordo e da variação da sua cotação. E atenção, muita atenção, os companheiros e companheiras boiadeiros do país inteiro, porque o que tem para ser contado aqui, mais uma vez, nessa metade abrideira deste mês de abril, a nossa Praça Boiadeira venceu a jornada embalada na subida da ribanceira. Conforme já é da sabedência geral, a parte principal da explicação para esta situação atual é a conjuminação do esmagrecimento na oferta de gado terminado com o aumento na demanda por carne, especialmente no caso do mercado internacional. Analisando cada questão separadamente, a respeito da carestia de mercadoria aqui no nosso comércio pecuário, pelo ponto em que a gente está no calendário, a comercialização das boiadas de capim ainda não chegou ao fim, mas já está quase. Lembrando que este ano a desova de encerramento da safra agora está sendo bem mais acanhada do que nas temporadas passadas. Além disso, o fazendeiro ainda tem pasto em boa quantidade e de razoável qualidade e não tem precisão nem urgência de entregar o gado por qualquer dinheiro trocado. E por outro lado, ao contrário do que está acontecendo aqui no nosso próprio terreiro, o comprador estrangeiro continua com a fome destampada, correndo atrás do fornecedor e querendo arrematar tudo o que tiver de carne no mercado. Fechando então o compasso, passando o traço e arredondando a conta, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 23 das 32 regiões consultadas regularmente em todo o Brasil. E, de novo, em todas essas praças consideradas, a arroba subiu. Um minutinho só, e a gente já vai se ajeitar aqui. Pronto. Bom, começando então a recitação da lista, a gente registra que em Barretos e em Araçatuba, no estado de São Paulo, o boi subiu para R$ 324 e a vaca para 290, isso a prazo e livre do Fundo Rural. Aliás, a prazo e ainda para descontar o Fundo Rural, preço bruto, né? Em Goiânia, capital do Goiás, alta geral também, o macho foi para R$ 313 e a fêmea para 293. Em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, a vaca subiu sozinha para R$ 285. No Triângulo Mineiro subiu tudo. O boi foi para R$ 305 e a vaca para R$ 285. No sul das Minas Gerais, alta só para o macho, que está valendo agora R$ 295. No norte mineiro, a vaca que subiu sozinha para 270. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a capital de Mato Grosso do Sul, e Dourados, no mesmo estado, o boi foi para R$ 320. Em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul também, alta só para o macho, para R$ 315. Em Cuiabá, a capital de Mato Grosso, o macho avançou para R$ 320 e a fêmea para R$ 295. No sudeste matogrossense, o boi foi para R$ 317 e a vaca para R$ 295 também. No sudoeste de Mato Grosso e também no norte do estado, o boi subiu para R$ 317. No oeste da Bahia, alta geral também. Macho valendo agora R$ 280 e a fêmea R$ 255. No sul da Bahia, a alta foi só para a vaca, para R$ 260. No sudeste da Rondônia, alta geral. Macho está valendo agora R$ 280 e a fêmea R$ 260. No sul do Tocantins, subiu tudo também. Olha quanta praça que está com alta geral, né? No sul do Tocantins, o boi foi para R$ 295 e a vaca para R$ 265. Mesma coisa aconteceu no Acre, onde o boi já não sai mais por menos de R$ 260 e a vaca por menos de R$ 240. Nas Alagoas, a vaca está custando R$ 285. No oeste do Maranhão, a vaca subiu sozinha para R$ 255.
No Espírito Santo, alta só para vaca também, que agora está custando R$ 272. E fechando a lista, a gente registra que em Santa Catarina o boi está valendo agora R$ 317 e a vaca R$ 290. Bom, e agora a gente arremata rapidamente a nossa conversa com o Hugo Savioli, engenheiro agrônomo, que é diretor da Paranã, da Agropecuária Paranã, né, Nelore Paranã, lá no Goiás. Está fazendo um trabalho muito interessante sobre engorda, né, recria de animais em confinamento, né, recria intensificada. Hugo, essa proposta, né, de intensificação de cabo a rabo, né, do começo ao fim do processo, é a saída para a pecuária brasileira, para a gente aumentar exponencialmente a produtividade do nosso rebanho? Eu acho que usar a recria confinada e definir ela com um padrão vai depender muito. Eu acho que depende desde o conceito do projeto até como uma estratégia do projeto, e também eu acho que é onde ele está, acredito muito onde ele está situado, que eu acredito ser uma alternativa que, quando bem estudada, ela consegue se encaixar bem dentro de um projeto. Eu acredito muito que é um formato que a gente tem muito que amadurecer ainda, por mais que a Nelore Paranã já tenha aí pelo menos 4 anos fazendo essa recria confinada, a gente ainda amadurecer e conhecer e definir bem os conceitos. A gente teve várias experiências de lá para cá, mas é difícil apostar que esse é o caminho para todos a recria, sabe? Eu acredito que os lugares onde o desafio climático, onde a gente tem pouca oferta de forragem no período da seca, seja uma baita de uma ferramenta e também uma baita de uma estratégia. Agora eu acredito muito que vai depender do conceito e da estratégia do projeto. Muito bom. Hugo, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, né? E a gente é parceiro. Tendo novidade, liga pra gente e conta tudo, conta as novidades. Um abraço, muito obrigado, Hugo. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Até a próxima. E o Terra Viva DBO na TV vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, mais uma vez, falando ao vivo aqui do Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, onde está acontecendo o encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria. Um abraço para todo mundo e até lá então.